Vamos à entrevista do dia. Olha, quem está aqui comigo e você já está vendo na live, na minha página Jornalista Marcelo Teixeira, é o médico mastologista Caio Saito, que vem falar da campanha Outubro Rosa. Bom dia, doutor, tudo bem? Bom dia, Marcelo, tudo bem? Tudo certo. Olha, eu quero começar pelo básico, para depois a gente ir evoluindo, para chegar aí ao setor de oncologia da Santa Casa de Araçatuba, onde o senhor atua. O que é, de fato, câncer de mama? Marcelo, primeiramente, obrigado pelo convite, tá? Por estar aqui, é uma oportunidade muito boa para estar falando sobre o assunto, tá? Então, Marcelo, câncer de mama basicamente é uma proliferação maligna das células que existem na mama, né? A gente tem, por algum motivo, uma atipia, né? E as células começam a se dividir de uma forma errada. E essa forma errada de divisão acaba ficando descontrolada e gera o câncer de mama, que é uma doença maligna aí, né? Entendi. Entendeu? Me fala o seguinte, uma dúvida particular. Você começou a falar, o doutor começou a falar, eu me peguei aqui com dois termos, né? Eu sou jornalista, a gente trabalha com língua, linguagem, e aí muita gente confunde neoplasia com hiperplasia. Então eu tenho amigos que pegam um resultado e aparece hiperplasia. Fala, meu Deus, estou com câncer. Parece que existe uma diferença aí, né? Existe uma diferença, Marcelo. A hiperplasia, ela pode ser típica, né? A hiperplasia é uma divisão aumentada de células. Ela pode ser típica, o que não está relacionado com câncer, e pode ser atípica. Essa sim tem uma tendência a virar câncer, né? Que é a neoplasia em si. Então, hiperplasia não quer dizer que você está com câncer, tá? É uma proliferação de células, que pode ser comum, que seria a hiperplasia típica, ou uma hiperplasia atípica. Essa sim a gente tem que ficar atento e ter um tratamento mais rápido aí. Perfeito. Tem fatores que levam ao câncer de mama ou é algo inexplicável ainda? Marcelo, assim, a gente tem alguns fatores que eles explicam a etiologia, né, a origem do câncer de mama. A que todo mundo conhece é a genética. Então, existem fatores genéticos que predispõem o paciente a ter câncer de mama. Por exemplo, história familiar de câncer de mama na família, né, parentes de primeiro grau principalmente. Só que a gente sabe que a minoria dos cânceres são genéticos, apenas 10%. 70% são de origem esporádica e 20% de origem familiar, né? O que é essa origem esporádica? Acontece pela exposição ao hormônio durante muito tempo, exposição à radiação ionizante. Então, é devido aos fatores, ao estilo de vida que a pessoa leva, né? A gente sabe que pacientes obesos têm uma maior conversão periférica de estrogênio, então tem uma maior produção hormonal, então elas ficam mais expostas a hormônios. Então, esse 70% de origem esporádica é o câncer de mama mais comum. 10% de origem genética são ligadas a gene de alta penetrância, aquele BRCA1, BRCA2, P53. BRCA1 e BRCA2 ficou muito famoso por causa da Angelina Jolie, né? Na época que ela tirou as mamas. E 20% de origem familiar, que são genes de moderada penetrância. Entendi. Olha só, eu achei que fosse o contrário. Eu achei que a genética prevalecia. Todo mundo não. acha. Estilo de vida. Muito bem. E aí, então, como se prevenir? Olha, Marcelo, atividade física é bem importante, porque a gente perde peso. Então, como eu falei, pacientes obesas, sedentárias, ela tem um tecido adiposo maior, então elas têm uma transformação de estrogênio periférica na gordura, né, da pochetinha ali, vamos falar em português claro. Evitar etilismo e tabagismo, são basicamente orientações que a gente dá para toda paciente que para ter uma qualidade de vida melhor, né? Vida saudável acima de tudo. E aí, doutor? Sintomas, vamos lá, porque a gente normalmente fala do carocinho, né? Fez o autoexame, achou carocinho e tal, mas é só isso? Não, não é só isso. Marcelo, o câncer de mama pode ser assintomático, tá? Então, para isso que existem os programas de rastreio e mamografia, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, né? Então, essa é a ideia que a gente quer ter. A gente quer diagnosticar ele no começo, quando ele não tem sintoma nenhum. Quando tem sintoma, o sintoma mais comum realmente é o caroço, é o nódulo, né? Então, a paciente, ela relata às vezes que foi tomar banho, se palpou ali, sentiu um nódulo na mama, né? Vale que é importante ressaltar que nem todo nódulo é maligno também, pelo contrário, a maioria dos nódulos são benignos, mais de 80% são os fibroadenomas que a gente fala, que é um nódulo benigno na mama, tá? E além do nódulo, a gente pode ter descarga papilar, que é quando sai a secreção pelo mamilo. A gente acha que ela é suspeita quando é de um lado só, né, que é unilateral, uniductal, em aspecto água de rocha, que é aquela água clarinha, ou sanguinolenta. E existem descargas papilares que são benignas também. Quando ela é bilateral, amarelo esverdeado, geralmente acontece de forma benigna. Entendi. E alterações de pele. Tem muitos pacientes que têm alteração de pele na mama, né? Que aí parece como se fosse mastite, uma inflamação, e pode confundir com um câncer que a gente chama de carcinoma inflamatório.
Então é sempre importante estar passando por um profissional, se você percebeu alguma dessas alterações, para ele poder ter um diagnóstico mais preciso da doença, né? Então, e aí, quando você fala profissional, exatamente qual? O mastologista, de preferência, que é o médico da mama, né? Uhum. Geralmente, a porta de entrada da saúde da mulher é o ginecologista obstetra. Isso. Que ela faz a rotina ali da saúde da mulher, né? Só que, às vezes, quando o diagnóstico for um pouco mais difícil, o mastologista tem um pouco mais de mão para poder tratar essas doenças, porque a gente só vê mama, né? Então, o ginecologista, ele é competente para fazer esse tratamento, para fazer esse diagnóstico, pelo menos, ou pelo menos encaminhar para a gente, que a gente é a porta final, assim, a via final. A gente que dá o diagnóstico definitivo, o tratamento. Então, o mastologista, para doenças da mama, é um médico de confiança. Me perdoe a ignorância, mas a mulher, ela vai numa UBS, e ela, no clínico geral, ela indica que ela está sentindo um caroço, alguma coisa, ela deve, imediatamente ela é encaminhada também. Imagino que funcione assim. Olha, Marcelo, esse seria um mundo ideal. Esse seria um mundo ideal que já encaminhasse pra gente. Mas muitas vezes não acontece, às vezes demora um pouco para chegar num mastologista, tá? Então, às vezes o médico clínico da UBS, ele pede mamografia, ultrassom, e a partir do momento que eles vêm alterados, eles mandam pra gente. Tá? Não é toda paciente que tem queixa mamária que chega no mastologista no Sistema Único de Saúde, infelizmente. Infelizmente, né? E aí vamos passar então para essa fase. Chegou até o mastologista. Como tratar a doença? Olha, Marcelo, a gente tem algumas opções de tratamento, tá? Até que se prove o contrário, o tratamento procurando a cura é cirúrgico, tá? Mas além da cirurgia, a gente tem algumas opções de tratamento. Quimioterapia, radioterapia, o bloqueio hormonal, né? Imunoterapia. O tratamento para o câncer de mama mudou muito ao longo dos tempos, tem se atualizado muito, graças a Deus, tem aumentado a sobrevida, né? Então, assim, depende muito do tamanho do tumor, tá? Do tipo do tumor, que a gente analisa por um exame chamado imunohistoquímica da peça, tá? E dependendo do tipo do tumor, do tamanho do tumor, a gente indica começar por quimioterapia, para depois fazer cirurgia e depois radioterapia. Alguns a gente só faz cirurgia e depois só radioterapia. Alguns a gente faz cirurgia para depois fazer quimio, depois fazer rádio e bloqueio hormonal. Então é muito individualizado o tratamento do câncer de mama. Depende muito da paciente em si, não é uma receita de bolo. Tá? Perfeito, perfeito. E aí eu quero aproveitar que o doutor atende aqui na Santa Casa de Araçatuba para perguntar qual é a realidade do câncer de mama, porque a assessoria de imprensa me passou que, em média, são atendidos no setor de oncologia 1.200 pacientes ao mês. A maior parte é de qual tipo de câncer e o câncer de mama está inserido em qual dimensão aí? Olha, Marcelo, o câncer de mama, infelizmente, em algumas regiões do Brasil, o Brasil é um país muito grande, né? Então temos várias realidades dentro do Brasil. A nossa realidade aqui do interior paulista, infelizmente, a gente ainda tem diagnóstico muito tardio da doença no SUS, né? Então as pacientes chegam com câncer avançado na maioria das vezes, tá? A gente atende grande parte da região, então chegam pacientes de várias cidades vizinhas nossas aqui e o volume é gigantesco, como você bem falou, tá? Então a gente tem se estruturado cada vez mais para poder dar um atendimento de qualidade para essas pacientes, tá? Entendi. Então, chega a ser a maior parte ou... Eu acho que é a segunda maior causa. Segunda maior? O CTO, o segundo maior atendimento é o câncer de mama. Não? Salvo engano, Roselana Aguiar me disse que o câncer de próstata está em primeiro lugar e o câncer de mama vem logo em seguida. Enfim, né, quando nós estamos no Outubro Rosa, Novembro Azul, a gente já fala do outro, né? Enfim, de próstata, enfim. E como é que está estruturada lá, como está estruturado, o serviço de oncologia da Santa Casa, doutor? Tem tratamento, diagnóstico, acompanhamento, como é o circuito? Então, Marcelo, as pacientes, elas não é porta aberta, tá? Elas vêm via Rede Hebe Camargo ou via AME, tá? Então, a paciente primeiro ela vai na unidade básica de saúde, ela vai ser encaminhada para a Rede Hebe Camargo, né? Ou vai direto para o AME, elas são encaminhadas, referenciadas para o CTO da Santa Casa, no departamento de mastologia, para mim, lá, quando elas têm um diagnóstico ou quando tem alguma dúvida no diagnóstico. Então, pacientes com casos mais complicados, que eles estão na dúvida no diagnóstico, eles acabam mandando para a gente. A gente tem o setor da radiologia lá, então a gente faz a biópsia guiada por ultrassom lá, então muitas vezes que a gente precisa fazer o diagnóstico, a gente faz lá. Temos exames para fazer estadiamento, então tomografias, cintilografia óssea, o SUS da Santa Casa também faz estadiamento. O tratamento cirúrgico tem comigo lá também, então a gente faz a cirurgia, quadrantectomia, mastectomia, linfadenectomia, linfonodo sentinela, então tudo que a gente tem de arsenal para a cirurgia da mama a gente tem lá. E a radioterapia e quimioterapia. Então a gente tem um serviço bem estruturado. E é um desejo meu aí, acho que também da diretoria da Santa Casa, que a gente começa a fazer reconstrução de mama. Então, reconstrução. Isso, eu acho que é muito importante isso.
a oncoplastia, a reconstrução da mama, é parte do tratamento, né? Então, muitas pessoas pensam, né? Então, assim como a quimioterapia, como a cirurgia, como a radioterapia, devolver a autoestima da mulher também é importante. Então, eu acho que a parte da reconstrução da mamária é uma via final que tem que ser feita. Então, é um projeto aí que a gente está tendo para começar a fazer essa reconstrução mamária das pacientes lá no SUS aqui da Santa Casa, no CTO. Perfeito, que dê certo então. Olha, são 8 horas e 33 minutos, doutor. Vou pedir para que o senhor continue aí, para que a gente retome a entrevista no segundo bloco. Em 3 minutinhos a gente vai para um break e já volta. Tudo bem? Beleza, combinado. É isso, você que está nos acompanhando, tem dúvidas? Mande perguntas aqui para o doutor Caio Saito, porque no segundo bloco a gente vai continuar com mais notícias e esta interessante entrevista. Aguarde 3 minutinhos. Vamos à segunda parte da entrevista de hoje. Não tá aqui. Valeu. Quem continua aqui comigo no estúdio da Jovem Pan Araçatuba é o médico mastologista Caio Saito para falar sobre a campanha, está falando, né, sobre a campanha Outubro Rosa, falou bastante aí sobre isso no primeiro bloco. E aí eu quero começar esse segundo bloco, Caio, te perguntando se existe uma idade na qual as mulheres são mais suscetíveis. Se for a paciente, maior a chance dela desenvolver o câncer de mama, porque ela está mais exposta por mais tempo, né? Então ela ficou mais tempo exposta a hormônios, estrogênio e progesterona. Então, ao passar do tempo, a sua chance de desenvolver câncer de mama é maior, tá? Pacientes jovens também podem desenvolver câncer de mama, né? E quando isso acontece, está mais atrelado à genética. E os tumores geralmente são mais agressivos, né? Então, não é só em pacientes idosos, jovens também, mas a idade que mais acomete, a faixa etária mais acometida, são pacientes acima dos 50, 60 anos aí. Embora no primeiro bloco o doutor tenha dito aqui, o que foi uma novidade para mim, que apenas 10% do câncer de mama advém de hereditariedade, da genética, quem tem casos de câncer de mama na família tem que ficar mais atento, mais preocupado? Com certeza, Marcelo. Então, assim, o rastreio mamográfico está indicado para pacientes de risco habitual, que a gente chama, né? São pacientes que não têm história na família, a partir dos 40 anos pela Sociedade Brasileira de Mastologia. Então, a paciente começa, quando faz 40 anos, começa a fazer mamografia anualmente, tá? Para pacientes que têm história de câncer na família, principalmente de primeiro grau, ou história de câncer de masculino na família, talvez o rastreio tenha que começar um pouco antes. Então, geralmente, a gente faz 10 anos antes do diagnóstico do parente. Então, por exemplo, a mãe da paciente teve câncer de mama aí aos 43 anos, a gente faz 10 anos antes. Então, ela inicia aos 33 anos, não aos 40, como as pacientes de risco habitual. Então, esse é um dado muito importante. Com certeza. Eu tenho 30 anos de profissão, todo ano falo do Outubro Rosa, e nunca tinha ouvido essa informação. Não. Então, 10 anos antes do diagnóstico da pessoa que teve na sua família. Do familiar de primeiro grau. De primeiro grau, né? Sua mãe. Exatamente. Interessante, olha só. Então, você tem câncer de mama, o doutor deu exemplo. Sua mãe teve câncer de mama com 43, você tem que começar a fazer aí os procedimentos com 33 anos, tá? De forma ideal. E aí, como a gente sempre fala para todo tipo de câncer, de forma geral, doutor, me corrija se eu estiver enganado, quanto mais cedo você descobrir, mais fácil é fazer o tratamento, menor o risco, né? Com certeza, Marcelo. Então, quanto antes o diagnóstico, mais fácil o tratamento e aumenta as chances de cura, né? Então, quanto antes a gente diagnosticar, de preferência no exame de rastreio, as chances de cura são maiores, tá? Perfeito. O doutor falou da Angelina Jolie, uma atriz norte-americana, tal, de Hollywood, e ela fez um procedimento drástico, não é? Ela, tendo casos na família, ela foi lá e arrancou as mamas, né, sem ter indicativo de que estava com câncer ou não. Ela preferiu fazer uma prevenção e aí reconstituiu, enfim, tudo certo no caso dela. Mas queria perguntar, aproveitar que o doutor disse isso, para perguntar o que é a mastectomia preventiva ou redutora de risco. É prática indicada? Para que grupo se recomenda? Ótimo. Marcelo, então, quando a Angelina Jolie fez o procedimento, foi um boom no aumento dos procedimentos, né? Aumentou muito a indicação do procedimento, tá? E foi bem polêmico na época. A adenomastectomia redutora de risco, a gente não pode falar profilático, ela não reduz em 100% a chance da doença, diminui até 90%. É impossível você tirar a mão por um todo, garantir que tirou toda a mão. Entendi. Então, reduzem até 90%. Então, o termo correto é a adenomastectomia redutora de risco. Então a gente tira a mama, preserva a pele e bico do peito, que é o mamilo, e coloca a prótese de forma imediata. Então ela sai com a mama pronta, né? Certo. Ela foi bem embasada na Angelina Jolie porque ela tem mutação de alta penetrância. Na família dela tem história de mutação de BRCA1, que é um gene de alta penetrância.
essas pacientes têm um risco aumentado em até mais de 80% quando comparados a mulheres que não têm. Caramba. Então, quando acontece isso, está bem indicado, está bem embasada. A gente indica esse procedimento para pacientes que têm essa mutação, seja de BRCA1, BRCA2, P53, que é a síndrome de Li-Fraumeni. Então, pacientes que têm um risco muito aumentado, significativo, ela está indicada assim, é uma possibilidade de tratamento para o paciente. A gente evita que isso aconteça. E aí o doutor falou que quando ela tornou público o procedimento, teve um boom. Depois, naturalmente, teve uma queda e está estacionado. Aí aumentou o estudo, né? Então, acho que depois que aconteceu isso, aumentou bastante os estudos na área, né? E a gente está bem estabelecido na literatura hoje que o procedimento está bem indicado para esse grupo de pacientes. Então, na época causou muita polêmica, mas hoje a gente vê que foi bem indicado o tratamento. Então, perfeito, perfeito. E aí, uma dúvida que não só eu, muita gente, inclusive, tem aqui no meu WhatsApp, o pessoal perguntando: Marcelo, já ouvi dizer que o câncer de mama também afeta homem. É verdade? Qual a diferença para o câncer de mama de uma mulher? É verdade, Marcelo. Então, homem também tem mama, né? Sim. Então, assim, a gente é mais raro, então a gente sabe que 1% de todos os cânceres de mamas acometem o sexo masculino. Então, você vê quão raro é, né? Então, acontece sim em homens, é extremamente rara. E o tratamento, basicamente, aí depende do subtipo do tumor, né? E como eu te falei, do tamanho do tumor, do subtipo de tumor, mas as linhas de tratamento seguem parecidas da mulher, tá? O tratamento é bem parecido. Entendi. Doutor, Outubro Rosa, ele vem justamente para conscientizar, mais do que isso, para sensibilizar principalmente as mulheres, né? Estou falando principalmente porque acabamos de dizer que homem também tem câncer de mama. Aliás, só antes de entrar na pergunta, e aí no caso do câncer de mama do homem, como é que ele fica sabendo? Porque normalmente o homem não faz o exame de toque, de apalpar, né? Não tem programa de rastreio para câncer de mama no sexo masculino, então não existe orientações para fazer mamografia de forma periódica no sexo masculino, tá? Geralmente quando o homem ele descobre, né, é por nódulo palpável, então muitas vezes se confunde com ginecomastia, então às vezes tem aquele carocinho debaixo do bico do peito, ou tem algum carocinho na mão que às vezes o homem palpa, acha que é ginecomastia ou lipomastia, e na verdade às vezes é um tumorzinho aí. Então basicamente quando descobre é por nódulo, tá? No homem. E aí o tratamento é o mesmo, retira... Isso, aí depende do tamanho do tumor, depende do subtipo do tumor, para ver se começa por quimioterapia, para depois operar, mas a cirurgia também se faz mastectomia no homem, se faz quadrantectomia no homem, quimioterapia, o tratamento basicamente a linha é bem parecida. Perfeito, então partimos agora para o Outubro Rosa, que é uma campanha que, a meu ver, é muito importante e vem crescendo ano a ano, mais engajamento da sociedade como um todo. Como é que o doutor enxerga a importância dessa campanha? Olha, Marcelo, essa é uma campanha que a gente tem bastante orgulho, porque ela é uma campanha que pegou mesmo, né? Acho que o Outubro Rosa, das campanhas que o pessoal criou, é uma campanha que cada vez fica mais forte. Ela tem um papel fundamental no tratamento do câncer de mama. Então, como a gente falou, é uma campanha que a gente tem que conscientizar a população da importância de estar indo ao médico, né? Estar indo fazer o exame de rastreio de forma periódica, principalmente a mamografia a partir dos 40 anos. Né? Então, a mamografia ela reduz a mortalidade por câncer de mama em até 30%, olha só. Então, se você diagnostica o câncer de forma precoce, a gente faz tratamento mais rápido, né? Uma forma menos invasiva e consegue aí um resultado estético e oncológico satisfatório. Então, a mamografia tem um papel fundamental no diagnóstico precoce da doença. Então, por isso que é tão importante o Outubro Rosa, essa conscientização da população em fazer esse exame de forma periódica. E aí, neste mês, deve explodir a procura por exames. Explode, né? Consultório bomba, né? Então, assim, o pessoal é notório. Então, Outubro Rosa, outubro é um mês que o consultório tem número muito maior do que nos outros meses. Bem, então cumpre a função dele, ótimo, mas de forma ideal, a mulher tem que ficar ligada nisso o ano todo e aí percebendo qualquer alteração. Eu gostaria, doutor, já são 8 horas e 59 minutos, a gente está partindo para a reta final aqui do programa, que a gente retomasse algumas informações que, além de muito importantes, algumas delas eu nem sabia. Então vamos lá. O doutor falou que existem grupos que são mais suscetíveis ao câncer de mama, e aí falou que apenas 10%, 10% tem caráter hereditário, 70% esporádico. Existe um grupo de risco maior, e aí obesidade, quem fuma, quem bebe excessivamente, enfim. Então, qualidade de vida acima de tudo. Pratique atividade física, não beba, não fume, tá certo? Faça exames regularmente. Trouxe uma informação que para mim foi sensacional.
Se você é mulher que está nos ouvindo e transmita isto para suas conhecidas, tem casos na família de primeiro grau. Olha, sua mãe teve câncer de mama, você tem que começar a fazer os seus exames com 10 anos antes da idade com que ela descobriu. Ah, minha mãe descobriu o câncer de mama com 50. Você, aliás, com 40. Você com 30 já comece a fazer. Paciente de risco habitual a gente fala a partir dos 40. Se for história da família, 10 anos antes, não antes dos 25. Tá? Então, outro importante. Então, por exemplo, se ela teve aos 34, não vai começar com 24, a partir dos 25. A partir dos 25. E aí, a ressonância magnética também pode ser um exame que a gente usa junto com a mamografia para esse paciente de alto risco. Então tá bom. Eu alterei a idade quando eu falei sua mãe teve 50, faz com 40, é que com 40 já tem que fazer, né? Mas se ela teve com 45, você tem que começar não com 40, com 35. Perfeito. Se ela teve com 40, você começa os seus exames com 30 anos. Perfeito. É isso, não é? Perfeito. Doutor, quero agradecer a sua participação. Transmita os meus abraços a doutor Laurindo e também a Olga. E quero pedir para o doutor deixar seus contatos. Tem rede social? Tenho sim. Vamos lá. É @doutor.caiosaito no Instagram. Doutor.Caio Saito. Isso. Perfeito. E aí na Santa Casa de Araçatuba, você segue pelas redes sociais, tem muita coisa. Doutor, eu falo sempre para a Roselana, quero dizer para você também, sempre que tiver informação relevante, mande sugestão de pautas para a gente, porque a gente abre os microfones do Jornal da Manhã para que a gente compartilhe dados relevantes, informação importante com a nossa audiência. Beleza, Marcelo, obrigado pelo convite mais uma vez. É um prazer estar aqui passando esse tipo de informação e tendo esse bate-papo com vocês. É isso. Outubro Rosa, gente, vamos nos cuidar. #Outubro Rosa, câncer de mama, cuide-se.